Boa tarde a todos. Muito obrigada por agora também se manterem e ficarem aqui para esta última apresentação. Obrigada pelo convite, pelo desafio que me foi feito. Um bocadinho enganada. Mas, enquanto o colega José estava a apresentar, eu pensei assim, tive a ideia agora para um novo slide, que seria o primeiro, que é o que eu não vou falar nesta apresentação. Acho que poderia agora ser assim uma boa forma de iniciar. Porquê? Porque, contrariamente, a proposta que foi lançada vem na continuação de um trabalho desenvolvido numa formação de Sou Algo e foi, assim, uma experiência que, se calhar, toca mais pessoas do que aquelas que inicialmente nós tínhamos previsto. Ups. Bem, então, contando um bocadinho a história e o percurso, porque eu sou de outra área, das áreas de ciências humanas e sociais, e temos sempre esta tendência de falarmos mais ao nível do processo e ao nível da componente narrativa, que de alguma forma dá corpo e monta a história. No âmbito das ferramentas digitais, e quem me conhece, faço parte da equipa do Mauro Figueiredo, do ISE, e trabalhamos com as ferramentas digitais e temos vindo a estudar muito ao nível daquilo que é o ensino regular e o ensino secundário, a utilização da plataforma Milage e de que forma é que ela pode ser eficaz na estimulação e no envolvimento dos estudantes e na sua aprendizagem. A pouco e pouco nós fomos tendo projetos com outras universidades e de alguma forma fomos desenvolvendo o nosso conhecimento em redor de algumas aplicações. Eu recordo-me, por exemplo, uma coisa muito simples que é o Zoom, que toda a gente hoje utiliza, mas antes da pandemia eu recordo-me de haver um colega que estava na Penha e que não podia fazer uma reunião connosco e eu dei a ideia de utilizarmos a plataforma Zoom. E toda a gente ficou a olhar para mim tipo, tu és louca, mas o que é isso? Lá estás tu com as tuas invenções. E hoje em dia é uma plataforma que nós utilizamos quase diariamente e, portanto, está muito enquadrado e faz parte do nosso trabalho. Portanto, não sou especialista em aplicações, a minha área é Psicologia da Educação e Comunitária, portanto, é um bocadinho ao lado, mas preocupo-me com algumas questões que se relacionam com a utilização das plataformas digitais em contextos pedagógicos e alguns cuidados que às vezes nós podemos ter e trabalhar alguns ingredientes que podem fazer diferença na utilização das plataformas no nosso contexto de sala ou nos contextos que promovemos com os nossos estudantes. Portanto, a apresentação é assim neste sentido. Bem, ferramentas digitais. Então, quando o Eduardo nos convidou a mim e à Suzy Rodrigues, que aparece ali na apresentação, porque a Suzy foi nossa estudante de mestrado, atualmente é nossa doutoranda e é uma das colegas que tem estado a lecionar nos mestrados da educação e nos de ciências da educação e da formação, esta área que tem a ver com as plataformas digitais, com a internet e os processos psicológicos. E então, quando nos telefonam a dizer que vamos dar uma formação, nós dizemos que sim, mas depois, quando chegamos perto do acontecimento, começamos a perguntar, e agora por onde é que eu vou começar? E eu pensei, olha, vou fazer ao contrário, vou perguntar aos colegas que se inscreveram na formação o que é que eles querem falar e discutir e o que é que eles conhecem. Então, nesse sentido, fizemos um questionário muito simples, em que perguntámos às pessoas que se inscreveram, que ainda foram cerca de 25, de várias unidades orgânicas da nossa instituição, quais eram as plataformas e quais eram as apps que mais utilizavam no seu cotidiano. Demos assim este formato assim, interessante e estes foram os resultados. E o que nos indicaram, e vocês estão a ver ali, nós tínhamos uma lista de apps, esta lista não é a lista que eu utilizo no meu cotidiano. É uma lista de algumas apps que eu conheço e outras que estão listadas em alguns sites de suporte ao professor. E, como vocês veem aqui do lado esquerdo, os colegas indicaram, na maioria, trabalhar... Portanto, aqui eram as que conheciam. Conhecer o Zoom, Moodle, Teams, Prezi, SurveyMonkey, já começa aqui a diminuir um bocadinho o nível de conhecimento, Kahoot, Canva, Mentimeter, Spotify, porque também podemos trabalhar com os podcasts. E portanto, depois aqui mais no final temos a Milage, o WordPress, ao nível dos sites e o Trello. Por acaso, agora seria engraçado ter aqui um quiz ou assim uma coisa para vocês também responderem quais eram as plataformas daquelas que conhecem. Tudo bem. E o passo seguinte foi perguntar aos colegas... tínhamos um espaço que, para além dessas, que outras plataformas é que conheciam e que poderiam indicar, e apontaram plataformas também muito ligadas à formação de questões, e como o QuestionWell, o PaperPal, o ScribeHow e o Dectopus, que eu não conhecia.
Bem, então depois perguntei, então e dessas, quais são aquelas que fazem parte do vosso cotidiano? Que plataformas é que vocês conhecem? Voltamos com o Zoom, o Moodle, o Teams, todos nós, mas já começamos a ver que o Teams começa aqui a decrescer, não é? Em termos de utilização. Depois temos o Kahoot, em termos de questionamento, o Canva e o Spotify, e, portanto, estamos a ver que uma coisa é as que nós utilizamos, outras são as que nós conhecemos, outras são as que nós utilizamos, e, de facto, que se nós depois transformarmos isto numa percentagem, a sua utilização era muito diminuta. Por isso, isto era quase da montanha ao vale, do vale à montanha, não é? Como diz a Marisa. Então, o que é que acontece? Da mesma forma que os sistemas estão sempre a alterar-se, as plataformas também têm modas e há umas que são que têm mais fama e que acabam por estar até mais acessíveis num determinado momento e que depois vão passando um bocadinho de moda. Então o que nós pensámos foi organizar um conjunto de plataformas que podem ser úteis por diversos domínios, no fundo por diversas funções. Porque no fundo a nossa abordagem era uma abordagem funcionalista, que é vamos ver o que é que precisam para depois também mostrar o que é que podemos trabalhar com os colegas. Então, da nossa iniciativa, e daqui foi muito engraçado porque surgiu um trabalho interessante, depois vou partilhar mais à frente convosco, organizámos as plataformas em função destas áreas: comunicação, gestão, apresentação, interação, colaboração, avaliação e divulgação. Portanto, agora estão aí, o que podem fazer é, provavelmente, também repensar um bocadinho quais são agora destas listas as que vocês mais conhecem. Não, estas são as que são próximas, as que são funcionais e que são acessíveis, porque algumas delas, inclusive, depois, para termos acesso, são pagas. Bem, penso que estas todos conhecem e, portanto, tem muito a ver com as questões de fazermos reuniões online, atendimentos, portanto, interação com colegas, mas também costumamos utilizar muito outras, como o Skype, por exemplo. Há colegas, o Skype houve uma altura que tinha aqui umas quantas limitações na rede, mas o Skype, o WhatsApp, quem não tem grupos de WhatsApp com conversas e chats e trocas, o Messenger, o Hangout e o Telegram do Insta, não é? Pronto, penso que até aqui estamos todos mais ou menos ao nível. Mas depois existem um conjunto de outras plataformas que são utilizadas, como temos aqui o Avaya e o Jiu-Jitsu Meet. Temos ali também da Amazon, agora que também surge uma nova plataforma. A Amazon até tem estado aqui a dinamizar umas situações interessantes. E depois temos o Google Classroom. Portanto, destes, o que eu quero dizer é que existe muita variedade. E há alguns que têm limitações, ou que estão mais direcionados, ou que foram mais explorados num determinado tipo de contexto, e outros noutros. Mas que é importante nós também percebermos um bocadinho, conhecermos quais são as suas mais-valias e as suas limitações para podermos depois otimizar no nosso cotidiano. Ao nível da gestão, bem, penso que se calhar os dois que menos conhecem são o Trello e aquele que é o To-Do. Não sei se alguém utiliza o To-Do e o Trello. Tu não contas. O Trello. Pronto. Portanto, em termos de gestão, o Trello é uma plataforma gratuita em certa medida e que de alguma forma permite o desenvolvimento de projetos. É muito utilizado normalmente quando estamos com projetos com outros países. Por exemplo, nós temos um projeto a funcionar em que todos os work packages estão lançados no Trello e, portanto, aquilo é um sistema muito simples que tem o que eu tenho a fazer, o que eu estou a fazer e o que eu já fiz. Portanto, o sistema de utilização é esse. Mas podemos fazer para troca de documentos, E, no fundo, o que é que ele funciona? Funciona como um quadro branco e que nós vamos colocando tarefas e vamos colocando post-its, e isto pode ser interessante para nos aliviar, às vezes, de alguns alertas que temos que ter junto de alguns prazos. Agora, o To-Do é mais recente. Eu, por exemplo, comecei a utilizar o To-Do há cerca de um ano, porque tinha dificuldades com as tarefas em suporte de papel, portanto, as anotações. O To-Do faz parte do pacote que nós temos do Office 365 e é uma ferramenta que permite lançarmos as tarefas, podemos organizar por listas, por pastas, podemos partilhar as listas com alunos, podemos partilhar as listas com outros colegas e, inclusive, dá para articular com os e-mails, ou seja, podemos sinalizar o e-mail e automaticamente fica lançado na lista de tarefas que temos para tratar daquele assunto. Não sei se alguém conhece ou se utiliza? Não?
recomendo, é o que eu utilizo atualmente para fazer a gestão das minhas tarefas diárias e funciona muito bem. E estou a testar com os bolseiros e com os doutorandos relativamente à partilha de tarefas e de atividades e até agora tem estado a ser bastante fácil de explorar e, portanto, nós podemos sincronizar com o telemóvel e podemos utilizar. Bem, relativamente às plataformas de apresentação, toda a gente conhece o PowerPoint e alguns conhecem o Prezi. O Prezi, relativamente ao PowerPoint, é muito dinâmico, mas tem limitações. Ou pagamos, de facto, a inscrição, ou então temos limitações na questão de descarregar as apresentações. O Prezi, por exemplo, no início, no voluntariado, nós fizemos ainda algumas apresentações do Stalin em Prezi, porque eram super dinâmicas e apelativas, mas depois tem limitações no que podemos mudar e na sua manipulação, e até a reutilização de materiais também está assim um bocadinho limitada. Depois, atualmente, os nossos estudantes, não sei se já se deram conta, utilizam muito o Canva, não é? E não são só os estudantes, nós também, não é? Pronto. Que também permite, dentro daquilo que é o modelo acessível e gratuito, termos acesso a fazermos apresentações, cartazes e com uma apresentação bastante mais apelativa do que, por exemplo, no PowerPoint temos que ser nós, ou ir à procura dos templates, ou então, agora ele já tem uma função que ajuda na melhoria, mas aquilo também depois, basicamente, acaba por ser quase tudo igual. Bem, mas existem outras. Existem outras que nos permitem fazer desde, por exemplo, trabalhar com esquemas com música, como aquela do LabLabs. Temos desde outras plataformas que nos permitem criar, na linha do Canva, como o Emaze, e o Adobe Spark, nos permitem criar cartazes, fazer assim apresentações bastante mais apelativas e mais modernizadas e também que o Cubo. Portanto, e a ideia de partilhar estas plataformas com os colegas era também dar-lhes a conhecer a variedade e estas são acessíveis e são recomendadas. Como eu disse no início, estas plataformas, que existem muitas mais, estas plataformas são aquelas que estão identificadas em sites como o Tool for All, não sei se vocês conhecem, que têm materiais para professores e até mesmo da própria DGE relativamente àquilo que pode ser utilizado em sala. Pronto, ao nível da interação, e que nós tentamos sempre trazer um bocadinho estas, no fundo, estes teasers para a sala de aula, não é? Começámos muito por utilizar inicialmente o Mentimeter, não sei se vocês utilizam. Sim, Mentimeter. Bom, Mentimeter tem limitações, não é? O Mentimeter põe-nos de castigo. Se nós fazemos mais do que 5 slides, acabou, morreu, não é? Pronto. Entretanto, o Pool Everywhere, não sei se alguém utiliza. Não. Nós conhecemos o Pool Everywhere num encontro de embaixadores digitais organizado há uns anos aqui e é uma ferramenta que é gratuita, dá mais oportunidades para criarmos slides e incorporarmos esses slides nas nossas apresentações PowerPoint. Tem maior oferta em termos de formatação e, inclusive, permite-nos guardar as respostas e podermos depois utilizar eventualmente em relatórios, o que pode ser positivo se, por exemplo, as respostas forem do nosso interesse. Por isso, recomendo o Pool Everywhere, quiçá. No futuro, já tentei fazer uma formação de Pool Everywhere com psicólogos, mas foi na pandemia e não correu muito bem. Mas pronto. Depois, o Slide ou o Survey, que também são formas de fazer questões, mas que pronto, que depois cada plataforma que vem trazendo são pequenas ofertas relativamente à forma como dinamiza. E depois aqui também os MindMinders, que também trazem uma versão, que em termos da versão gratuita também tem aqui algumas situações apelativas como algumas ofertas nas dinâmicas e na forma como as questões depois são colocadas. Na colaboração, bom, o Trello lá está, porque o Trello é uma ferramenta colaborativa, o objetivo dele é precisamente esse, o Teams também, e recentemente os serviços de informática iniciaram uma formação que nos chama a atenção aqui para as questões das equipas, que se calhar é uma modalidade do Teams que nós não estamos tão familiarizados, mas eu gosto muito de duas que ali estão, que são o Treesider. A Treesider é uma ferramenta extremamente simples e que eu costumo utilizar, por exemplo, quando queremos debater projetos e queremos, por exemplo, há pouco ouvi uma colega que estava a perguntar sobre reflexão crítica e dá perfeitamente para isso. No fundo, o que permite é que os alunos tenham uma série de campos. Nós fazemos uma questão de partida,
que pode ser o exercício, e depois a partir daí são criadas hipóteses, e estas hipóteses depois são analisadas pelo grupo em termos dos prós e dos contras e podem ser votadas e depois no final ganha aquela que tiver maior adesão. É uma ferramenta muito simples, para nós é espetacular porque não temos que estar com grandes manuais nem tutoriais no YouTube para aprender a manuseá-la e que por vezes em termos de sala pode trazer uma dinâmica diferente do suporte de papel. Não sei se conhecem o Padlet. Sim? Pronto. O Padlet nós também utilizamos muito em formação e é uma plataforma que também nos permite guardar, portanto, os registros e que permite aos participantes irem colocando posts, fotografias, comentários, votarem e, portanto, pode também ser aqui e que permite guardar e descarregar. Portanto, isto pode também ser importante ao nível depois da nossa dinâmica de sala. Bem, em termos pus aqui alguns, há muitos mais. Em termos de algumas ferramentas que podemos utilizar ao nível da avaliação. A avaliação de uma atividade, não tem que ser a avaliação final das unidades curriculares. O Quizzes. Não sei se conhecem o Quizzes. Comecei por conhecer o Quizzes com professoras do regular. E, recentemente, nesta formação, encontramos uma colega da FE que utiliza o Quizzes com inteligência artificial e que, portanto, é muito apelativo, do ponto de vista visual funciona muito próximo do Kahoot, mas tem mais valias relativamente à incorporação de vídeos, à incorporação de outros materiais e agora com as questões da inteligência artificial também está com outra dinâmica. Eu não sou especialista, colega, eu já dei aqui o nome, mas é uma ferramenta bastante interessante. O Kahoot, na altura quando surgiu, muitos de nós começámos a utilizar o Kahoot como forma de fazer pequenos diagnósticos na nossa sala, mas existem outras que também costumamos utilizar. Por exemplo, o SurveyMonkey, porque do ponto de vista visual é bastante apelativo, mas existem outras como o UFO, e eu trouxe aqui o Google Forms e a diferença do Office Forms. O Office Forms está melhor, mas ainda assim o Google Forms é mais fácil de gerir e é mais fácil de utilizar na minha ótica. Pus ali a Milage, porque também é uma ferramenta, é uma app da casa que também nos permite fazer esta avaliação relativamente a tarefas. E pus ali, por exemplo, o EloSurvey, que é uma ferramenta que eu e a Conceição Ribeiro do ICE temos estado a dar formação desde há 4 anos ou mais pela biblioteca aos colegas que a querem utilizar. É uma plataforma que, do ponto de vista dos RGPDs, está salvaguardada, porque na altura, quando estava com a polémica do Google Forms, por causa das políticas dos direitos de autor, ela já é uma plataforma europeia e que a Europa abre a sua utilização em termos de instituições e participantes que são fora do sistema institucional e que tem mais-valias do ponto de vista da forma como podemos manusear e podemos transformar os questionários. É sóbria, portanto não tem o mesmo apelo de um Kahoot ou de um Quizzes, mas, por exemplo, em termos de investigação poderá ser interessante nós trabalharmos com os nossos estudantes. Ora bem, depois existem outras ferramentas, eu não sou especialista. Às vezes lembro-me do Hot Potatoes no site, na máquina virtual da FCHS, porque os colegas de Línguas e Humanidades costumam utilizar esta ferramenta, que permite-lhes fazer testes, fichas e, portanto, está preparada em termos de alguns exercícios nessa área das aprendizagens das línguas. Mas vocês têm aqui, por exemplo, o J-Click, têm também aqui o Savsoft, o Socrativo, que é algo que, se calhar, na área das ciências costumam utilizar, e a plataforma X-Learning, que também permite guardar materiais e permite depois, um bocadinho como o Moodle, permite que os estudantes façam a sua utilização e tem ali uma abertura gratuita. Muitas destas plataformas também se reformularam durante a pandemia e abriram um bocadinho à utilização. Portanto, no fundo, quando... Ainda tenho aqui mais umas quantas. Em termos da divulgação, para terminar, quem normalmente trabalha com eventos, trabalhamos muito com a Wix ou com a World Press Photo, não é? A World Press até aprendi aqui com a Marielba. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, todas estas permitem-nos também hoje em dia colocar informações e fazer a sua divulgação. Portanto, quando trabalhámos estas plataformas, isto era só para mostrar um cardápio, porque existem o menu é muito mais vasto do que isto que estamos aqui a apresentar.
relativamente àquilo que eram as expectativas dos colegas quando vieram para a formação. A questão agora é como escolher, não é? Porque existe uma variedade tão grande e nós estamos sempre a fazer pequenas queixas terapêuticas no nosso cotidiano que estamos muito sobrecarregados e mais plataformas e isto vai ser difícil de estar a trabalhar. E o que fizemos foi recorrer ao ChatGPT. Então vou-vos mostrar um trabalho muito giro que foi feito pela colega Célia da SGHT no âmbito da formação, porque um dos colegas disse assim, então, mas isto não seria bom? Como quando nós, por exemplo, vamos comprar um produto na Amazon, não é? Nós temos os produtos e depois temos as mais-valias e as votações e percebermos de que forma é que estas plataformas podem ser mais úteis em determinadas circunstâncias. E, portanto, a Célia Veiga o que é que fez? Criou um fecheiro Excel em que correu através do ChatGPT, está ali elaborado, puseram-me de castigo, isto é para dizer, já está. Pronto, ao Bing e ao ChatGPT, e ela, pegando na classificação que nós tínhamos elaborado inicialmente, ela desenvolveu este recurso, eu não me importo nada de partilhar com quem esteja interessado, em que o que fez foi criar material de acesso, tutoriais de referência, e temos também aquilo que podem ser as características e até temos ali um rate final, uma avaliação com estrelinhas e tudo. Se bem que o que nós queríamos era mais ao nível das suas funcionalidades, não é? Portanto, e trabalhar aqui no sistema de cores. Mas temos esta ferramenta já preparada e, por isso, se vocês tiverem interesse, podemos partilhá-la convosco para que possam também, vocês, decidir, dentro das várias funções, quais são as aplicações que podem ser mais úteis e poupar algum tempo. Bem, mas eu, como estava a dizer, quando iniciei a formação, quando estava a prepará-la, eu estava a prepará-la numa ótica de chamar a atenção, porque na área da psicologia da educação e dentro das abordagens que eu costumo estudar e investigar, quais são alguns ingredientes-chave que nós temos que ter em conta quando estamos a trabalhar estas plataformas em contexto de sala ou com os nossos estudantes de forma a otimizá-las. Eu não sei se já vos aconteceu, mas eu já conto sempre esta história que foi, há uns anos estávamos com a euforia dos vídeos do YouTube. Não é? Era moda, todo o professor levava vídeos do YouTube para as apresentações. E eu perdi imenso tempo a ver uma série de vídeos à procura dos melhores vídeos para aquela unidade curricular e cheguei orgulhosa do meu trabalho e estava à espera de ter ali um nível de adesão bastante porreiro. E não tive. Os estudantes olharam para mim, reviraram os olhos e disseram, mais vídeos não. E eu não percebi, mas porquê? Mas isto é diferente, não é? Portanto, é um vídeo, aqui tem a matéria toda condensada. Não. Porquê? Porque, de facto, há uma situação que nós também temos que ter em conta. Não é o facto de nós utilizarmos as ferramentas digitais que vai fazer com que eles se envolvam mais ou que tenham maior interesse por aquilo que nós estamos a trabalhar. Estou a ver aqui muita gente a acenar a cabeça porque, de facto, é uma verdade. Então, há alguns alertas relativamente a isso que nós chamamos a atenção. Bem, há mitos em redor da utilização das ferramentas digitais, não é? Podia ter feito aqui agora uma votação que era utilizar ferramentas digitais motiva os alunos para a aprendizagem. O que é que vocês acham? Posso fazer dinâmica? Claro. Acham que sim? Depende. Depende do quê? Depende da matéria, depende da turma, depende da apreciação que usares e depende do entusiasmo com que os passas a informação. Exatamente. Ou seja, utilizar ferramentas não é sinónimo de maior envolvimento, porque há uma série de variáveis, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista do contexto, que podem completamente ou otimizar a experiência ou completamente inviabilizá-la, como aconteceu com o vídeo maravilhoso do YouTube, que não teve sucesso nenhum. Depois, também existe muito esta ótica, quando falamos de inovação pedagógica, um professor muito eficaz é aquele que utiliza muitas plataformas digitais. Também não. Isto é um mito, de facto, não. Porque a utilização das plataformas em contexto de aprendizagem em sala, por exemplo, também tem um custo. E o que é certo é que se nós... E, portanto, tem um custo e tem outra questão, que é os próprios alunos precisam ter uma percepção também de um certo domínio da apropriação da própria plataforma. Se nós estamos sempre a mudá-las e estamos sempre a introduzir, o que vai acontecer é que ele vai sentir que o desafio é demasiado,
não é? E, portanto, há uns para quem isto pode ser extremamente estimulante, mas pode haver outros, por exemplo, que são mais resistentes à utilização de plataformas, ou pouco mais do que o Instagram tem, e por isso, se nós apresentarmos aqui umas ferramentas todas XPTO com inteligência artificial, vai fazer com que eles também, à partida, rejeitem um bocadinho mais a atividade. Por isso, não. Que os estudantes também aprendem melhor quando utilizam ferramentas digitais? Depende, exatamente. E que um professor inovador pedagogicamente utiliza ferramentas digitais? Também não é? Nós podemos ter inovação pedagógica sem ter ferramentas digitais. E isto é importante também de nós nos recordarmos. Então, neste sentido, o que nós sabemos é o seguinte. De facto, quando se trabalha com ferramentas digitais, e como a Dulce estava a dizer, existe aqui uma série de ingredientes que têm a ver com conseguirmos, de alguma forma, que o desafio que a ferramenta implementa em sala vai ao encontro também daquilo que é o nível do estudante, não é? Porque eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu sou um bocado funcionalista nestas abordagens, que é, ou tem uma função e vai-me servir para alguma coisa, ou então eu não vou gastar muito tempo com ela. E, portanto, se eu sentir que a ferramenta é muito complexa, o que é que nós fazemos quando isso acontece? Nós rejeitamos. É isso também que os nossos estudantes fazem. Portanto, o que nós temos que ter em conta é que existem ganhos, mas que estes ganhos também estão, de alguma forma, condicionados a uma série de características, desde as características dos estudantes, porque, por exemplo, eu trabalho com plataformas, mas, por exemplo, quem é que está? O Eduardo estava a dizer dos estudantes que escrevem um relatório de 9 páginas, mas às vezes não sabem fazer um índice automático. Há ferramentas, há utilizações dentro das ferramentas que são tão práticas e que às vezes eles não sabem fazer. Portanto, isto também tem a ver um pouco com o nível de interesse, com o envolvimento e também, há pouco o colega José dizia, isto é um hobby, não é? E às vezes depende do tipo de ferramentas. Há ferramentas, por exemplo, quando eu trabalho escape room em sala, não é? Agora estamos aqui na onda do digital. O que é que acontece? Há uns que estão mais interessados porque já fazem escape rooms no contexto comunitário com os amigos e estão em sites próprios para isso, mas há outros para quem aquilo não é propriamente a atividade mais interessante. Depois, nós também temos que um perfil. Ou seja, de facto, estas ferramentas podem ter ganhos, mas também desde que o professor também se sinta à vontade. Não é? Havia um grande pedagogo, não é, que dizia que temos que ser autênticos na nossa abordagem, não é? o Paulo Freire. E, de facto, se nós também não mostrarmos que, de alguma forma, temos um certo domínio sobre as atividades e sobre as ferramentas, os seus ganhos também ficam reduzidos. Mas eles existem. E também, pronto, o que sabemos é o seguinte, do ponto de vista de ganhos, não estou só aqui agora a pôr entraves, do ponto de vista dos ganhos, o que nós sabemos é que, sim, se as ferramentas forem bem utilizadas e se trabalharem ao nível de alguns nutrientes que já estão bastante identificados em investigações, nós sabemos que podemos otimizar a aprendizagem e podemos otimizar o seu envolvimento, podemos otimizar o seu interesse. E eles têm ganhos porque, de facto, as suas expectativas de eficácia, não é? A sua percepção de domínio relativamente à tarefa, o seu nível de autonomia, para quem conhece as correntes mais da autodeterminação, que é tão importante ao nível da promoção na aprendizagem, pode ter aqui ganhos. Depois, se nós temos estudantes mais envolvidos, também o professor tem ganhos, porque os professores estão mais motivados e mais interessados se os alunos também estiverem mais interessados e participados. Portanto, isto é aqui um win-win. E, por isso, também há ganhos relativamente aos docentes. Podemos, por exemplo, também explorar e otimizar melhor o nosso trabalho e ter ganhos ao nível da eficácia do nosso trabalho. Depois, também existem já muitos ganhos identificados ao nível dos ambientes de aprendizagem, mas era um pouco como a Dulce estava a dizer. Se, de facto, também estes ingredientes não forem aqui bem estimulados, eles não se vão repercutir só porque estamos a utilizar as ferramentas digitais. Porque elas podem ter custos. Custos de tempo, não é? Podem promover o desinteresse e depois podem, de alguma forma, limitar o envolvimento. E também ao nível da comunidade. Normalmente as ferramentas que estávamos ali a indicar são ferramentas que podem ser utilizadas sem pagamento de anualidades, são gratuitas, são abertas, e isto também pode promover depois maior envolvimento até de outras comunidades, e falamos muito das próprias comunidades de aprendizagem mais alargadas. Bem, por isso, temos que ter em conta que as ferramentas apresentam alguns desafios e, por exemplo, nós experienciámos in loco, não é, no início deste ano letivo, não vamos falar nisso, alguns problemas técnicos. Nós fomos, por exemplo, fazer a apresentação de uma unidade curricular e a pergunta era só, o que é que não correu bem? O que é que tinha, aliás, a pergunta era, o que é que podia correr pior? Porque tínhamos um pool
tínhamos um three-sider para trabalhar com os alunos e a internet não estava a ajudar, não é? Portanto, foi tudo, de facto, tivemos que fazer uma apresentação à moda antiga, pronto, e adaptar-nos, que isto também é algo que a inteligência artificial tem dificuldades na adaptação. Às vezes falava-se dos ingredientes que a inteligência artificial tem dificuldade, ambientes complexos, pouco estruturados, inclusive nas questões de adaptação. Depois, esta questão das ferramentas, também, por vezes, para conseguirmos, às vezes, otimizar algumas plataformas, também pode ter alguns custos. Pode haver alguma resistência por parte dos docentes e dos alunos, por isso é sempre importante irmos trabalhando com os colegas e, por exemplo, da nossa parte, nós estamos abertos para quem tenha alguma curiosidade em específico, partilharmos a nossa experiência e depois, mais não é mais, não é? Porque, de facto, termos muitas plataformas pode também trazer um elevado nível de distração para o contexto e também reforçar alguns comportamentos aditivos relativamente a uma utilização excessiva da tecnologia, não é? Portanto, parece que hoje em dia estão com os telemóveis colados à mãozinha. Ora bem, por isso, a integração destas ferramentas nos contextos de aprendizagem não garante a qualidade das mesmas e o que nós sabemos é que a sua utilização tem que ser uma utilização estratégica e para que, de facto, influencie o processo de aprendizagem. Estou a pensar, por exemplo, o quê? Quando nós falamos ao nível da motivação, e tivemos outra formação no Sou Algo sobre isso, temos um conjunto de ingredientes, por exemplo, que podem ser importantes no sentido de estimular o nível da autonomia. A autonomia, e há uns 2, 3 anos, esteve muito na moda, toda a gente falava de autonomia. Do ponto de vista psicológico, ela define-se como o facto da pessoa ter a percepção que é a origem da ação, o que significa que, do ponto de vista pedagógico, o professor tem que dar oportunidades e tem que, de alguma forma, orquestrar as atividades de forma a que os estudantes possam ter esta percepção de autonomia. E que nem sempre é fácil, porque, por vezes, o facto de existirem outros constrangimentos de tempo, algumas limitações, por exemplo, ao nível dos espaços, dos materiais, às vezes, e das exigências que nós temos em cumprir determinado tipo de parâmetros, o que acontece é que acabamos por ter um nível muito mais de controle relativamente à aprendizagem dos nossos estudantes e àquilo que estimulamos do que propriamente lhes dar oportunidades para poderem decidir, experimentar, colaborativamente, poderem desenvolver ideias, refletir, criar, não é? E assim nos distinguirmos também de um pouco aquilo que é a inteligência artificial e aquilo que ela promove. Portanto, ao nível da utilização das ferramentas digitais, isto foi assim um pouco os cuidados e alguns alertas que nós fizemos numa formação e também falámos, mas se calhar fazia aqui a versão reduzida, daquilo que a própria OCDE já define como o que são ambientes de aprendizagem inovadores. E não é à toa que vocês têm ali depois as competências do século XXI, não é? Que também nos distinguem daquilo que a inteligência artificial faz, não é? Como as questões, falou-se há pouco da criatividade, das próprias emoções, da reflexão crítica, os níveis de colaboração e comunicação e a questão, por exemplo, da resolução de problemas, que é tão importante e que, do ponto de vista da nossa área, normalmente temos sempre que trabalhar. Por isso, estes ambientes não são ambientes que, na sua definição, são meramente caracterizados por terem ferramentas digitais, eles têm outras características que, de facto, vão potenciar e otimizar aquilo que são os processos de ensino-aprendizagem, como sendo espaços físicos flexíveis. Aliás, há uns anos nós fomos visitar uma escola com uma sala do futuro em Rio Maior e eles tinham uma coisa muito simples, que já temos aqui na calha para fazer uma experimentação, uma experiência na UALC, que é, eles reabilitaram cadeiras e mesas colocando rodas no equipamento. E foi espetacular. E era a sala que os professores mais gostavam, e os alunos também, portanto, não era aquela sala do futuro com as várias áreas de desenvolvimento, era a sala de desenvolvimento de projetos que era das mais utilizadas. E, de facto, aquilo torna o nosso trabalho muito mais fácil, porque se nós quisermos, por exemplo, reestruturar uma sala de aula, as nossas estão em formato que se chama formato avião, não é? Portanto, estão todas com as mesas de seguida. E nós, para reestruturar, faz muito barulho, é o peso e, portanto, demora muito tempo. E, portanto, com rodinhas, foi uma estratégia eficaz e que fazia parte de uma sala, portanto, de uma das áreas de desenvolvimento de projetos das salas do futuro. Portanto, e chamar a atenção para algumas características, como sendo a questão da interação entre alunos e professores.
Normalmente, quando falamos de aprendizagem, de eficácia, temos sempre a ideia que é a competência que está ali como um forte potenciador. Umas colegas nossas da FCT, há uns anos, pediram-nos para fazer uma avaliação de aptidões numa turma. Porque diziam que o facto dos alunos terem sucesso numa determinada área, naquela disciplina, se devia ao seu nível de aptidões. E, devolvidos, portanto, temos estado a trabalhar com esses dados e o que concluímos foi que não. O nível de aptidões, portanto, no fundo o perfil era muito semelhante entre estudantes, até porque, no fundo, eles tinham seguido uma área de prosseguimento de estudos para poderem integrar aquele curso. E o que os diferenciavam eram outras variáveis mais interacionistas e de características de contexto de aprendizagem relativamente à aprendizagem, e não tanto a questão do seu perfil e das suas aptidões. Esse não era nem um fator mediador. Portanto, era quase que muito pouco correlacionado. E o que é que estava correlacionado? No fundo, as expectativas, no fundo, a relação, porque, por exemplo, hoje em dia, os modelos motivacionais chamam muito a atenção que a competência, claro que nós percepcionarmos que somos competentes e sentirmos competentes é muito importante. Se vocês não se sentirem competentes nas plataformas, não as vão usar, não é? Ou pelo menos se não tiverem essa abertura à experiência. Mas existem outros fatores, nomeadamente o espaço que estas plataformas ocupam ao nível da interação professor-aluno. Porque a interação, a relação que é estabelecida entre o professor e os alunos é dos fatores que tem que é um fator mediador muito importante. Ou seja, é aquele que vai ajudar a otimizar, de facto, a relação entre a competência e depois o nível de aprendizagem. Portanto, chamar só aqui a atenção que existem outras aplicações que são da inteligência humana, portanto, e da relação humana e que são muito importantes para otimizar a aprendizagem. Bem, não me vou alongar, mas só para dizer, se tiverem curiosidade, existe um conjunto de 7 princípios orientadores que são alertas, no fundo, para professores, que a OCDE já construiu e que podem ser cuidados ou experiências que nós podemos trazer para o nosso cotidiano para otimizar a aprendizagem dos alunos. Como sendo, torná-los autores. Há pouco falava-se na questão, e hoje em dia já há muitas experiências de primeiro ciclo em que os estudantes, os alunos, desenvolvem programação, não é? Por exemplo, e trabalham com robôs. Mas não é preciso isso. O facto dos alunos percepcionarem como autores está a estimular a sua criatividade e o seu nível de autonomia, a sua experienciação de autonomia. E isto, do ponto de vista motivacional, é muito importante e pode aumentar o seu nível de envolvimento com as tarefas. Depois, chama a atenção também com, de facto, a natureza dos próprios conteúdos de aprendizagem. Só o facto de, às vezes, utilizarmos estratégias mais colaborativas e participativas promove maior envolvimento, precisamente porque eles sentem que, de alguma forma, estão a refletir e estão a participar mais ativamente. Isto são alimentos, são nutrientes motivacionais que vão aumentar o seu nível de envolvimento. A questão das emoções, não é? Depois vocês têm ali as famosas dicotomia, motivação intrínseca e extrínseca. Estamos sempre atrás da motivação intrínseca, embora os estudos mostrem que, ao nível dos contextos formais, existem formas extrínsecas que são muito importantes, mas que são extrínsecas mais internas e que sobre essas que normalmente nós mais trabalhamos. Mas, de facto, termos oportunidades de reconhecer, dar importância e ajudá-los também a experienciar emoções positivas em redor das suas aprendizagens. Há uns anos largos, década de 80, havia uma teoria muito velhinha que dizia que era a teoria da aprendizagem eficaz. E tinha um lema que era, na primeira semana de aulas, os alunos devem ter atividades que são fáceis, ou seja, não é de facilitar, é que eles têm a certeza que vão ser capazes de as realizar, precisamente para fortalecer a sua percepção de competência e abrir um bocadinho à experiência. Se um aluno, quando chega, se percepciona logo dificuldade, isso já vai fomentar e vai, se calhar, colocar algumas pedras, alguns entraves depois ao nível da aprendizagem. Não quer dizer que com isto não hajam situações atípicas. Por exemplo, neste mesmo estudo das aptidões, percebemos que havia um conjunto de 3 estudantes que tinham notas bastante baixas, uma média de 6 valores na disciplina em questão, e que fizeram os exercícios todos e foram os estudantes que mais pontos fizeram. Mas, de facto, para eles funcionou a plataforma e funcionou este tipo de atividades, mas não funciona por todos. E, portanto, nós também, em sala, temos que perceber que temos diferentes perfis. Não está a fazer. Bom, e não me vou alongar.
Portanto, aqui falando um bocadinho acerca das características individuais que passam desde as suas capacidades, experiências e conhecimentos prévios que são importantes de serem valorizados. A questão do desafio optimal, não é? Portanto, do trabalho e do desafio ser considerado como saudável e como passível de ser dominado e ultrapassado e trabalhado. A clareza das expectativas e das estratégias de avaliação, não é? Perceber-se o que se pretende portanto, com os momentos e o que se pretende com cada trabalho, que às vezes pode ser mais desafiante, mas há estudos que mostram que ao nível da autorregulação, mais importante do que, por exemplo, o feedback do professor, maravilhoso, fantástico, estás ótimo. O professor Faísca, que às vezes diz maravilhoso, não é? Está sempre a dar este tipo de feedbacks em tom a brincadeira, mas os estudos mostram que ter objetivos claros, perceber de facto para onde se caminha, é muito mais regulador da ação do que ter feedbacks de sucesso contínuo relativamente ao trabalho. Até porque o feedback, se for bastante contínuo e for muito igual, acaba por ser como aquele namorado que todos os dias leva a flor à namorada, não é? E, portanto, o efeito de surpresa vai reduzindo e até chega um dia que o desgraçado não consegue apanhar uma flor e chega sem ela e é despedido completamente, não é? Pronto. E acaba por funcionar assim. E, por fim, portanto, que é muito importante também tecer estes elos com a comunidade e com as experiências para também mostrar aquilo que é a sua funcionalidade e a sua aplicação para além dos limites e para além daquilo que é o contexto do formal de ensino. Bom, porque sou da área das ciências humanas e sociais, nós trabalhamos muito com um conceito que é o empoderamento. Não é? Eu não gosto muito da palavra, empowerment também fica sempre, parece que não nos apropriamos dela. Mas, de facto, não quero também ter aqui um discurso demasiado resistente. De facto, as plataformas podem ser usadas de forma a empoderar os alunos e a encorajá-los, criando no seu percurso, não é, o sentimento de pertença, o sentimento de relação e de suporte que é tão importante ao nível da saúde mental. Portanto, ok, pronto. Obrigada pela vossa paciência.